Muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa primeira edição das Inov Talks. Pedimos desculpa aqui por este delayzinho de 2 minutos, mas isto virtualmente às vezes não corre tão bem como nos juntarmos à mesa e nos sentarmos a beber um café. Bom, partilhar convosco que esta iniciativa é a primeira de muitas, esperemos nós, tentaremos ter um caráter regular e surgiu um bocadinho na partilha das preocupações dentro da nossa equipa. Para quem não nos conhece muito bem, a Itebaso Airguest é uma empresa que desenvolve e comercializa software para a hotelaria, mas achamos que somos um bocadinho mais que isso. Nós sentimos que transportamos no nosso ADN este setor, a hotelaria. Bom, com base nesta preocupação, sabemos que a hotelaria tem sido um setor dos mais fustigados por esta pandemia do Covid-19 e decidimos então criar este ciclo de conversas e pretendemos que seja não uma palestra, não algo muito formal, mas uma partilha entre profissionais do setor, em que possamos, de uma forma tranquila, partilhar aquilo que são as nossas preocupações, os nossos desafios, trocarmos experiências e tentarmos ajudar de alguma forma, pelo menos dar a palavra aos nossos colegas do setor hoteleiro. Bom, as circunstâncias obrigaram-nos então a fazer isto de uma forma um bocadinho mais digital. Vamos esperar conseguir atingir o objetivo e, obviamente, que faria todo o sentido convidarmos pessoas do nosso panorama nacional, hoteleiro, e para discutir este tema do ser diretor de hotel em tempos de Covid-19, nada melhor do que sentar à minha mesa dois ilustres profissionais do conhecimento de todos, portanto, certamente nenhum deles precisaria de apresentação, mas temos hoje connosco, peço desculpa, o Raul Ribeiro Ferreira, presidente da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, que, como sabem, não é apenas um dirigente associativo, é também um diretor de hotel, com uma vasta experiência em consultoria nas mais diversas áreas ligadas ao turismo, à hotelaria, à restauração. E, claro, o nosso caríssimo Manuel Pinto, diretor do grupo PHC Hotels, que é como quem diz, do Hotel Mundial, do Hotel Portugal e também, mais recentemente, do My Suite Lisbon Guesthouse, sendo, obviamente, reconhecido por toda a sua experiência no mercado hoteleiro e com um vasto conhecimento dos mercados emissores. Bom, não me querendo alongar muito, queria apenas agradecer terem aceito o meu convite para partilhar as vossas experiências, tentarmos aqui enriquecer um bocadinho o dia daqueles que aceitaram o nosso convite e se juntaram a nós. Iria começar por dar a palavra ao Raul, pedindo-lhe que partilhasse connosco a sua visão daquilo que possa ser o futuro mais próximo, quais são as suas preocupações, as expectativas para este novo conceito de turismo, que certamente obrigará a todos nós a reajustar-nos para conseguirmos chegar todos juntos a um bom porto. Deixem-me só, antes de passar então a palavra ao Raul, dizer que todos os participantes poderão interagir connosco através das perguntas e respostas. Obviamente não conseguiremos responder a todas, mas tentaremos abordar o máximo de temas possíveis para esclarecer qualquer questão que possa surgir. Raul. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Dizer-vos que agradecer em nome da Associação o convite para nos juntarmos nestas conversas e a honra de sermos os primeiros, no fundo, a inaugurar este espaço. Também referi que estamos no meio de amigos, no meio de colegas, não é? O Manuel, toda a gente conhece, não é preciso dizer que é um ilustre representante e um orgulho e uma honra poder dividir com ele um painel onde vou aprender muito, de certeza, pela sua experiência, pela sua dedicação à autoria e por ser um representante que deixa os diretores muito bem vistos onde esteja, e ser o diretor mais conhecido em todo o mundo, português, em qualquer país do mundo, inclusive nos Estados Unidos, no Canadá, em que a pessoa chega e fala de Portugal, eles, em vez de falar do Ronaldo, falam do Manuel Pinto, e por isso não diria melhor. Sou Raul. E depois, que no fundo é uma diretora de hotel também, com formação nesta área, e por isso também
é agradável poder estarmos aqui nesta discussão. Muito obrigada. Eu acho que vivemos uma época que nos apanhou a todos de surpresa. Nós sabíamos que as coisas estavam a correr bem, que o mercado estava a crescer, havia o perigo, havia alguns avisos que pudesse haver alterações ao crescimento, pelo menos aos números que tínhamos, mas nenhum de nós nunca previu que fosse uma situação destas, e principalmente com a profundidade e com as alterações que isto nos trouxe à nossa maneira de estar e de agir. Passar pelo centro de Lisboa, ou passar por Cascais, ou passar no Algarve, qualquer das zonas turísticas, e ver hotéis, muitos deles com muitos anos, que nunca fecharam, nem durante a guerra, nem no tempo da Revolução, e que fecharam neste momento, é uma coisa imaginável. E isso demonstra o que, efetivamente, como a gente estava vulneráveis a uma situação destas e que não tínhamos contado. Eu acho que agora a gente já está numa fase de começar a olhar para o futuro e a ver o que é que podemos fazer. No fundo, a gente tem aqui logo o primeiro grande desafio que temos, é os recursos humanos. É preciso perceber, era um desafio antes da pandemia e vai ser um desafio após a pandemia. Primeiro preciso perceber o que é que isto deixou de mazelas. Só quem trabalha na hotelaria sabe o que é passar por um hall de um hotel onde tínhamos dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e vê-lo com os sofás tapados e com as luzes apagadas, com a música desligada. O que foi nos últimos dias, antes de fechar, ou mesmo aqueles, como no meu caso, que não fechámos na totalidade, mas que reduzimos a atividade brutalmente. O que é ver uma zona de festas, de convívio, de animação, ver o hotel com as luzes acesas pontualmente, só para as pessoas não caírem quando passei. O que isso traz em termos de impacto aos recursos humanos da empresa, independentemente, como é óbvio, financeiro, mas aqui no caso estamos a falar de o que isso traz e como é que vamos lidar com isto após a retoma. Depois, a segurança que é preciso passar em termos sanitários para os próprios funcionários, para que eles consigam depois transmitir isso aos clientes. A gente não estamos a falar propriamente de uma técnica nova. O HACCP já nos impôs uma série de obrigações que hoje são usadas normalmente e que nós todos garantimos a qualidade e a segurança dos hotéis. Mas aqui há uma parte psicológica grande que tem que ser trabalhada e que eu acho que esse vai ser o grande desafio nos próximos tempos. É tanto a parte financeira como a parte dos recursos humanos, em termos de como é que vamos lidar com as suas expectativas, com os seus anseios, porque são eles que depois vão receber o cliente e são eles que depois vão transmitir essa segurança de higiene, segurança de conforto, segurança que o cliente pode vir para as unidades, que faremos tudo para que ele se sinta sem perigo de apanhar doenças. E isso vai passar muito para a confiança que os nossos funcionários tiverem também no método que nós formos criar. Eu acho que pode-se iniciar a conversa por aqui. O desafio do diretor do hotel vai ser fundamental nos próximos tempos, porque ele vai ter que dar a certeza à administração que tudo faremos para reconstruir as empresas financeiramente, que o negócio vai voltar a ser rentável, mas também aos funcionários que o emprego deles está garantido, que a segurança que estava por trás destas empresas com muitos anos de funcionamento e outras com menos, mas que vai continuar a existir, e que a segurança deles e das famílias deles estão garantidas por aquilo que é o nosso trabalho diário. Eu acho que pode-se começar por aqui o arranque também do que é o desafio nos próximos tempos. Não estou a ouvir. Peço desculpa. Estava a questionar então se o Manuel gostaria de fazer a sua introdução, lançar aqui alguns temas para depois entrarmos no debate. Já começamos a ter algumas perguntas do público e então gerarmos aqui uma discussão mais direta. Muito bem.
Primeiro de tudo, muito boa tarde, Zélia e Raul. Para mim é um privilégio participar nesta mesa redonda, sobretudo pelo convite que teve a gentileza de fazer. Espero que não possa desiludir nem aos que estão a assistir. E também dizer que é um privilégio estar aqui nesta primeira mesa redonda com o Raul. E deixe-me dizer, Raul, você é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um apreço muito por si, pela sua forma de estar. E uma das coisas que eu admito em si é a modéstia. E infelizmente não se vê todos os dias nas pessoas, muito também no nosso ramo, e pelo trabalho que você tem desenvolvido no nosso setor. Parabéns, e tem aqui um amigo e um grande admirador. Queria, uns objetivos que eu aceitei participar nesta mesa redonda, tem a ver, de facto, com aquilo que eu queria transmitir, que era uma tranquilidade, otimismo, sabe, uma pessoa realista, mas não sou pessimista. Outro dia, como sabem, eu dei uma entrevista à RTP, passou há 2 semanas. A imagem que dei foi que era uma pessoa preocupada, e não é mentira, acho que é uma preocupação, está com todos nós, mas queremos que arregaçar as mangas, temos que ser proativos, temos que ser objetivos e encontrar soluções. Porque ao longo da minha vida, eu vou fazer no próximo mês de novembro 40 anos de diretor de hotel, eu nunca deixei, digamos, de ter desafios. Diferentes, com certeza, neste desafio de hoje, mas foram muitos desafios e procurei sempre ultrapassá-los. E quando não os tive, procurei-os. Eu sou uma pessoa de desafios, porque acho que as empresas, para serem competitivas, precisam de pessoas proativas, precisam de pessoas que preparem o dia da manhã, procurando crescer e fazer crescer as empresas com novas iniciativas. As coisas mudaram, como vou daqui a bocadinho mostrar nos mapas que eu vou passar. E dizer-vos, antes disso, que queria fazer aqui também outro tipo de agradecimentos. Primeiro, aos nossos colaboradores do hotel, meus colegas, que eu já não tenho o privilégio de os saudar e ver no dia-a-dia, das coisas que eu mais sinto falta no dia-a-dia. Também à minha administração, que desde há 2 meses eu encontrei-me com eles fisicamente, presencialmente, uma vez. Deixar uma mensagem de esperança, de otimismo e de agradecimento, obviamente, a todos os parceiros, agentes de viagens, DMCs, representantes das OTAs, das centrais de reservas de bedbanks, a todos os nossos amigos que desempenham funções na atividade turística, seja o Rantacar, sejam as companhias aéreas, nossos amigos da TAP, com quem nós vamos confiar muito, ou seja, continuar a confiar muito quando for na altura da retoma e das outras companhias aéreas também. Portanto, e dizer-vos, tal e qual como o Raul dizia, na vida e na vida empresarial há o que eu digo num tronco, e o tronco é constituído, digamos, de um lado recursos humanos, do outro lado a empresa, do outro lado os clientes. E forma o que a gente designa por uma tríade. Portanto, relativamente aos empresários, comum perfeitamente totalmente aquilo que o Raul acabou de referir, e é o momento certo para demonstrarmos e darmos, digamos, o nosso melhor, e darmos a máxima confiança, e também que tenham confiança em nós técnicos, para que possamos, digamos, agilizar em termos de futuro o retorno, digamos, do negócio das vendas ao hotel. Por outro lado, os colaboradores. Os colaboradores, eu felizmente tenho acompanhado ao longo dos anos uma evolução substancial no conceito de que é gerir recursos humanos. Não podemos confundir um departamento que trata de assuntos, digamos, de recursos humanos com um departamento
que gere recursos humanos. Há uma complexidade muito grande neste conceito e, no momento atual, é preciso ter um cuidado extremo, digamos, quando se der à altura da retoma. E o Raul referiu, de certo modo, quais são as precauções que nós temos que ter, e vou repetir. Vejam, de um momento para o outro, no espaço de 2 semanas, nós tivemos que fechar as portas. Houve uma interrupção da atividade. Criou traumas às pessoas. Não sei como é que elas vão regressar. Primeiro, com essa interrupção. Segundo aspecto muito importante, é que com o layoff ficaram monetariamente prejudicadas, não só pela redução de salários, mas também muitos colegas nossos vivem, faz parte do seu suporte para as suas despesas do cotidiano, a questão das gratificações. Portanto, isto é uma situação que nós vamos ter, de facto, a verdadeira alavanca junto dos nossos recursos humanos, quando eles regressarem, que é fazer uma avaliação do estado psicológico, colocá-los à vontade, dar-lhes exatamente formação relativamente a estas normas que estão a ser criadas a níveis sanitários, para que possam fazer parte da solução e salvaguardar, digamos, qualquer precalço no dia-a-dia. E relativamente aos clientes, e quando se fala em clientes, no caso, nomeadamente, da nossa empresa, não estamos a falar só dos clientes finais. Nós temos, por exemplo, 65% a 70% dos nossos clientes, há 4 clientes por trás do cliente final que fica alojado no hotel. E nesta mensagem, num cuidado que temos a ter, porque não basta, digamos, elaborar as normas de sanidade e de higienização, mas a parte mais importante que se põe no momento atual é a comunicação. Como é que nós vamos fazer a comunicação? Quais são os canais com que vamos fazer a comunicação? E como disse, no caso da nossa empresa, há 3, 4, digamos, clientes. É o cliente final, que quando chega ao hotel vai testar e vai com curiosidade como é que nós nos comportamos em assegurar aquilo que prometemos fazer. É o DMC, que faz muitas vezes, digamos, a correspondência com as suas representadas. É o operador turístico e, quando não é o operador turístico, é também as hotéis e os bancos. Portanto, há um circuito que nós temos que tratar com muito cuidado. Como vos disse, uma das coisas que para mim é fundamental e a razão pela qual eu aceitei participar nesta mesa redonda é deixar uma mensagem de confiança a todos os players do turismo que temos que aconteceu. Eu comparo muito a um tsunami. Um tsunami, qual é a diferença em relação àquilo que ocorreu? Um tsunami, tudo desaparece, independentemente das mortes que provoca, tudo é destruído. As instalações dos hotéis, todos os parques de diversão, digamos, é tudo arrasado. E há uma coisa que é importante, ainda ontem o nosso presidente de Turismo Portugal, e quem eu gostaria também de saudar, a equipe do Turismo Portugal, não só em Portugal como no estrangeiro, pela mensagem positiva e muito assertiva que tem feito, que é extremamente importante. Portanto, nós mantemos os recursos turísticos, que são ótimos. A nossa oferta hoteleira é fantástica, do norte ao sul do país, com uma qualidade extrema. Os nossos recursos humanos, com uma formação fantástica ao longo dos anos, graças àquilo que muitos docentes nas escolas hoteleiras e universidades, que eu também queria saudar, têm tido um papel extraordinário. Portanto, e temos uma relação de qualidade-preço. Somos um país que sabemos receber. Temos produtos como a gastronomia, como a cultura, e temos, digamos, outros produtos, desta mensagem que eu deixo a muitos DMCs, por muita inovação que tenha havido nos últimos anos, há muito a fazer na captação de nichos de mercado. Eu falarei isso depois na área de vendas, na área comercial. Eu escrevi
aliás, não escrevi, eu apresentei há 25, 26 anos um trabalho que me pediram, lá está, eu aceito fazer as coisas, mas depois não é fácil, mas foi interessante para mim, fiz um trabalho de pesquisa e naquela altura tive que fazer muito trabalho até de um agente de viagens. E pediram-me, não me recordo quem foi, que já morreu, Lustre do Sol, à volta de 600, 700 pessoas, novos produtos para um velho destino. O que é que ele me foi pedir? E, portanto, eu fui cumprir o cargo com a minha mulher para Viana do Castelo, para a Pousada, fiz um trabalho de pesquisa, eu fiquei estupefacto com a quantidade de produtos turísticos que existem em Portugal. Muitos estão a ser, de facto, explorados e vendidos, mas há muito mais, nomeadamente em questões ambientais. Manuel, podemos então dizer que temos todos os ingredientes, vamos cozinhar, não é? Temos todos os ingredientes, temos é que, de facto, permita que lhe diga o seguinte, antes de qualquer toma, nós, para aqueles nossos colegas, o que é normal, que perderam alguma, enfim, não é confiança, estão tristes, a retoma da confiança é fundamental. Antes de qualquer retoma, a retoma da confiança tem que estar junto de nós. Eu tenho os meus pés e as pernas todas aleijadas de tanta sapatada tenho dado relativamente a situações, muitas vezes, que como é dizer, não é o stress, aspectos ligados Todos os desafios que têm surgido, não é? Ao longo dos anos. Surgido, não, ao longo dos anos, neste momento, criar alguma ambiguidade, a gente não vê luz ao fundo do túnel, mas estamos a trabalhar nesse sentido. No fundo é essa a nossa... A ansiedade, eu queria dizer a ansiedade. Claro que sim, é essa a nossa filosofia. Essa aproximar de nós, temos que dar uma sapatada na ansiedade para fugir do nosso mais depressa possível. Muito bem, mas nós somos resilientes, portanto, vamos certamente reunir força para conseguir ver a luz ao fundo do túnel, não é? Muito bem. Então, enquanto diretores de hotel, o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, na preparação desta nova retoma, concretamente, para darmos a volta por cima? Para mim, ou para o Raul? Para mim, é aquele que achar que tem uma resposta mais rápida. Ou seja, eu não tenho qualquer problema. Sim. Eu acho que neste interregno eu estou a fazer isso, portanto, lá está, eu estou a fazer isso e recomendo fazer isso. Aqueles que não fizeram devem e recomendo fazê-lo. Nós temos um histórico, portanto, sabemos e conhecemos os mercados, as características dos mercados, conhecemos os segmentos de mercado com quem nós habitualmente estamos habituados a trabalhar, conhecemos o circuito de distribuição que nós trabalhamos e optamos por trabalhar e, portanto, nós temos que fazer, antes de abrir a nossa atividade, fazer uma análise relativamente àquilo que aconteceu no passado, o ano 2019, olhar para o histórico, e tenho a certeza que se olharmos devidamente e fazermos uma análise muito bem feita, nós temos melhores condições para preparar o futuro. Ou seja, dizer assim, o que é que eu não fiz de bem no passado, o que é que eu devia ter feito, como sabe, houve muitas opções no passado por muitos diretores de hotéis, relativamente aos mercados, aos segmentos de mercado e até aos circuitos de distribuição. E eu pessoalmente, como hoteleiro, vi e constatei algumas situações, do meu ponto de vista, não foram bem feitas. Mas são opções. E por quem quer, quem põe os ovos todos no mesmo cesto, é delicado. Portanto, está na altura de revermos as decisões que tomámos nos últimos anos. Quem quiser rever, porque, veja, eu quando dirigi o hotel em Cascais, apercebi-me que um ou outro hotel trabalhava com um único mercado que era inglês e com um operador. E eu sempre não queria disso, nunca quis. Quer no Equador, quando vim para o Mundial. Há que ter cuidado em diversificar os mercados, os segmentos de mercados
e os circuitos de distribuição, porque há 15 anos as coisas mudaram, há 17 anos as coisas mudaram, e hoje, digamos, é uma opção que todos têm de fazer. A partir de que momento que se há a reabertura e que há a reabertura da atividade? Pois, enfim, há que trabalhar em todos os sentidos, que é desenvolver ações a nível comercial, trabalhar com os nossos parceiros nos vários circuitos de distribuição, com os operadores, com os DMCs, para poder fazer avaliações e poder relançar e até, enfim, na disponibilidade de chegarem a um bom porto com contrapartidas nas ideias de troca de impressões das avaliações que possam fazer. E permitam-me uma provocação. Faz sentido ponderarmos a redução de preços? Não a qualquer custo. Não a qualquer custo. Há uma coisa que para mim que é sagrada. Não há milagres. Porque eu já vi muitas situações que e vai acontecer, infelizmente vai acontecer isso, porque se quer ter clientes a qualquer custo, compreendo perfeitamente que será uma das prioridades, mas o que não se fizer bem agora vai-se pagar mais tarde. Exatamente. Porque é preciso garantir uma coisa que eu sempre, eu posso oferecer um quarto, 2 quartos, 3 quartos, 5 quartos, mas nunca retirar a qualidade. É preciso... Passando aqui para este tema... Já agora acrescentar a minha opinião. Eu acho que, para além da parte comercial, que o Manuel falou, da forma como vendemos melhor e como temos que procurar o cliente, eu acho que é importante nós olharmos também, essencialmente, para dividir isto em 5 pontos, não é? Que é a sustentabilidade das empresas. É óbvio que nós estamos todos preocupados com a ideia que passa para o estrangeiro e com a forma como nós queremos retransmitir a imagem de segurança, que será um outro ponto, a segurança das empresas, das unidades, mas todas as medidas que tomamos e todos os selos de qualidade que aparecem, todas as medidas que a DGS vão propor nos próximos dias, é preciso sempre termos como foco que as medidas têm que ser possíveis de implementar. Não podemos criar medidas que ponham em causa a rentabilidade das unidades. Não é possível pensarmos em medidas de baixa de clientes, por exemplo, em espaços, só partimos de uma certa pressuposto que situações como buffets e coisas desse género, que são totalmente esquecer no futuro. Raul, eu considero que é extremamente fazer, aliás, uma das coisas que eu tenho estado, ainda ontem estive em contacto com os meus representantes dos Estados Unidos, e há 2 semanas a mesma coisa, alguns estão na Europa, e obviamente que será um dos mercados, vamos falar isto com certeza mais à frente, relativamente a algumas ideias que eu possa ter de alguns mercados, mas nós temos que fazer reajustamentos. É diferente de descer drasticamente a qualquer custo aos preços. Isso para mim é extremamente importante. Sim. Não, eu não ouvi tudo até ao fim, mas estava a falar. Sim, não vale a pena mexer nos preços, não é? Ou pelo menos. Até porque os custos vão subir, não é? Sim. Não só em termos de recursos humanos, porque é necessário reforçar as equipas, até mesmo pela questão do buffet, não é? Provavelmente vamos ter que ter mais pessoas na assistência aos buffets para minimizar o contacto. Ter que reinventar. Não, eu não acho que seja esse o problema. Os buffets vão continuar a existir. Não é possível, enquanto os hotéis estiverem vazios, mas numa altura em que começar a haver procura, é preciso todos sermos realistas e perceber que os hotéis foram desenhados para trabalhar dentro deste modelo. A gente não pode redesenhar o hotel nesta fase da vida. Como o Raul acaba de referir, uma coisa é o serviço de buffet num hotel de 50 quartos, 70 quartos, outro é o buffet num hotel de 350 quartos, como é o caso do Mundial, na verdade. Portanto, claro que sim. Não prevejo, curto e médio prazo, elevadas ocupações. Como sabem que fomos habituados durante anos e anos a uma ocupação enfim, bastante elevada,
e tudo estava preparado neste sentido, mas nós somos ambiciosos e queremos, enfim, médio prazo e com segurança, que é fundamentalmente isso, obter, digamos, as melhores operações possíveis. E no fundo, o papel do diretor, o que tem acontecido é um bocado isso, é nós olharmos para um buffet e perceber que o buffet se pode apresentar de forma segura, com segurança alimentar, criando as unidoses, fazendo com que o cliente ande em fila indiana e que não mexam todos na mesma colher, na mesma pinça para tirar. Ou seja, há formas de garantir a segurança, que é fundamental, como já se fazia em muitas coisas. Se nós pensarmos tudo o que foi as alterações de segurança desde o 11 de setembro até agora, vocês vão, toda a gente percebe que desde os aeroportos até aos hotéis que nós adaptámos uma série de medidas de segurança que hoje é só a continuação dessas medidas e que hoje são vistas de uma forma completamente normal. E agora também é preciso termos a noção que não podemos passar para a loucura, não é? Há algumas medidas que são vinculadas para a comunicação social que roçam a loucura em termos do que é a possibilidade financeira da gente poder fazer o nosso ramo de atividade é a hospitalidade, não é? Claro, Dá a sensação que estamos a aplicar normas de um cliente que está no hospital. Sim, mas na verdade essa é uma das maiores preocupações, porque a higienização e a garantia de higienização não só acarretará custos adicionais na aquisição dos produtos e todo o material de proteção individual, como a uma reestruturação de toda a operação. E, portanto, esta é provavelmente uma das maiores preocupações dos diretores de hotel hoje em dia, que é conseguir agarrar nas diretrizes da DGS e tudo aquilo que é o bom senso nesta crise de saúde pública e aplicar às suas unidades, porque obviamente que nós temos estruturas com 300 quartos, temos estruturas de alojamento local com 5 ou 10 alojamentos e toda a sua estrutura física é completamente dispar de uns para outros, não é? Portanto, não há um one size, não é? De medidas. E isso é preciso ter essa noção, que não se pode mais fácil... apesar de ter um custo maior e ter uma dificuldade para a dimensão, uma empresa de grande dimensão tem uma flexibilidade diferente do que tem um hotel com 4 quartos, ou 3 quartos, ou 10 quartos. Porque aí o que está é o que é. Que não, a rentabilidade não permite muito mais, até aquela é duvidosa, quanto mais... Claro. Fazer muito mais coisas que aquilo. Agora, é óbvio, ainda, no caso com vocês, que ainda não são uma empresa de software e de tecnologia, se calhar há coisas que até aqui havia alguma resistência que vão começar a ser devagarinho mais habituais. Se calhar o que já se faz nos aviões, dos check-ins prévios à chegada ao hotel, e o hotel só validar o documento e entregar logo a chave. Até a própria chave, a grande parte dos hotéis já tem sistemas de fechaduras que permitem, em vez de ter chaves, ter o telemóvel a abrir a porta. Este tipo de sistemas que havia alguma dificuldade nossa por uma questão de segurança em aceitar, se calhar vamos começar a ver mais rápido, uma aceleração nesse tipo de processos. Sair de um processo mais burocrático para um processo mais rápido. Podemos aproveitar, cuidado, porque isso pode perder o contacto. Podemos aproveitar para explorar esse tema, porque efetivamente já é uma das nossas questões do nosso público, que é concretamente como é que as unidades hoteleiras se vão preparar para reajustar estes processos de recepção, de check-in, de check-out, e eu acrescentaria até, portanto, podemos alastrar também esta pergunta aos outros departamentos, o que é que vai mudar concretamente no dia-a-dia dos nossos colaboradores? Só responder aqui a uma coisa que claro vi aqui no chat perguntarem, porque a dizer que eu disse que não ia descer, que os preços não iam descer. Eu não disse que os preços não vão descer. Eu disse que a gente deverá fazer tudo para não descer os preços. E eu prefiro, o que eu estou a tentar fazer no meu caso, para dar o meu exemplo pessoal, eu prefiro acrescentar serviço do que descer os preços. E é isso que a gente tem, por uma razão, porque se não tivermos uma segunda vaga da pandemia,
em janeiro, fevereiro, as companhias aéreas, por exemplo, calculam que a partir da Páscoa os voos e tudo esteja ao nível do antes da pandemia. Se nós descermos os preços muito agora, nós vamos ter alguma dificuldade, depois temos que refazer outra vez o preço. E por isso, apesar de ser difícil, nós temos todos que vermos como um marinheiro que está ao leme do barco e tentar, quando não conseguimos fugir da tempestade, o que a gente tem que fazer é aguentar o leme o mais possível e temos que tentar o mais possível arranjar soluções para que o preço não deixe. É óbvio que se eu estiver a falar de um preço de uma DNC, é diferente de um preço de um operador, é diferente de um preço de um cliente final. Se eu estou a vender muito mais ao cliente português, o preço é sempre diferente quando se vende porque é um cliente final, não tem intermediários. Eu posso ter aí alguma atenção nesses programas mais vocacionados para o cliente final, mas ter sempre essa noção que é quanto mais eu descer o preço agora, mais difícil me vai ser no futuro reposicionar outra vez o hotel. Concordo inteiramente. Até porque não há procura, não adianta baixar o preço. Claro. Respondendo à questão que a Zélia levantou, que é a atribuição de confiança, que esta é a pergunta que fizeram há pouco, é isso, não é? Exato. Vou-lhe dizer o que é que nós estamos a fazer na nossa empresa. E nós estamos a desenvolvermos, portanto, 2 manuais de procedimentos, um que é para a zona operacional e outro que será destinado, digamos, às áreas públicas, nomeadamente às zonas que os clientes frequentam, front office, quartos, restaurantes, bares, e fizemos-lo com a colaboração de uma empresa que esteve na origem da reabertura, nomeadamente do Hotel Marriott, na China, e eu, posteriormente, tive conhecimento, através de um amigo meu, nosso colega, diretor do hotel, em Nova Iorque, que é a Colab. Portanto, nós, são requisitos e normas muito importantes, estratégicas, e que convém ter o máximo cuidado na elaboração desse manual, mas sem cair em exageros. Portanto, há normas que foram regulamentadas pela Direção-Geral de Saúde, para a hotelaria, e saiu ontem até para a área de restauração, e, portanto, muitas vezes não se pode cair no exagero. Portanto, ter gastos supérfluos que nos fazem falta para outras coisas. Agora, há uma coisa que eu considero extremamente importante, e é uma recomendação que eu faço a todos os diretores de hotéis, nossos colegas e todos os empresários de hotelaria, é que nas opções que neste momento devem tomar, nós temos que investir, de facto, em questões ligadas à segurança. Vai ser determinante. E veja, até agora, as redes sociais davam relevância, vou continuar a dar relevância, relativamente ao serviço, bom atendimento, mau atendimento, bom pequeno almoço, menos pequeno almoço. Em termos de futuro, poderemos estar sujeitos, de facto, a aparecer nas redes sociais uma situação que nos possa trazer problemas. Portanto, e daí que é necessário tomar as devidas precauções. Como disse há pouco, não basta elaborar os procedimentos. E os recursos humanos, voltando aos recursos humanos, têm um papel preponderante. Não só através do diretor-geral, deve ser o fantasma da alavanca, e os próprios diretores de departamento e os chefes de secção monitorizarem exatamente os procedimentos, que é uma supervisão. Deve ser constante e 24 horas. Muitas vezes nós pensamos tal e qual como as normas de segurança. As coisas nunca nos acontecem a nós, acontecem para os outros. E nós não podemos distrair. Temos de estar atento, digamos, a estes requisitos, este grau de exigência, que é de uma importância muito grande. E como estava a referir, nós estamos, além dessas normas, estamos a instituir, digamos, e a desenvolver com aspectos tecnológicos para melhorarmos
digamos, o check-in e o check-out, põe-se questões à nossa dimensão, que uma parte dos nossos clientes não temos, portanto, qualquer contacto, nomeadamente e-mail, que a gente lhe possa dar com alguma antecedência para que possam fazer um pré-check-in. Vamos tentar, digamos, depois de termos estas aplicações a funcionar, tentar com os nossos parceiros, no sentido de que, quando o cliente faz a reserva, possam, para aqueles clientes que quiserem, ter, digamos, acesso prévio. Vamos ter, portanto, normas, como acabo de referir, para as zonas de restauração, nomeadamente uma das coisas essenciais é o distanciamento social, como a utilização de viseiras para alguns colegas, outros máscara. Portanto, é a mesma coisa que no back-office, coube em todas as zonas de produção. Mas isso, como lhe digo, não é o mais difícil é a aplicação e a divulgação pelos canais certos. Muito bem. Relativamente, se calhar para fecharmos aqui um bocadinho o tema dos recursos humanos, check-in, vamos recorrer às tecnologias, vamos tentar que seja tudo o mais online possível, mas obviamente temos sempre que nos salvaguardar para os que não temos e-mail, os que não nos respondem e, portanto, há que reajustar todos os processos a quando da chegada do cliente, não esquecendo, obviamente, que temos obrigações legais para cumprir. Portanto, continua a ser responsabilidade da direção do hotel validar os hóspedes que aloja, não é? Relativamente à parte da restauração também, falámos já um pouco sobre isso. Desculpe, Zélia, há bocadinho esqueci-me de referir, que é muito importante. Diga. Nós já temos esse sistema no hotel montado, que é o scanner, relativamente aos passaportes, que dá toda a informação para o CEF. Já temos isso implantado e não é de agora. Está no nosso SMS, portanto, e que nós, a única coisa que vamos alterar é que o cliente vai ter que fazer essa operação. Compreende? Ele próprio vai ter que fazer essa operação, o que é muito importante. Claro. Passa efetivamente por nos apoiarmos nas tecnologias que existem Sim, disponíveis, claro, não é? Claro. E então só terminar aqui a parte de recursos humanos, se calhar tocando um bocadinho naquilo que é os desafios que os diretores hoje em dia estão a sentir, alguns colegas que têm partilhado comigo, que é a insegurança que nomeadamente as empregadas de housekeeping têm relativamente ao receio de tocar nas roupas dos hóspedes, fazer a limpeza dos quartos. Como é que o diretor vai gerir isto? Estas emoções, não é? O Manuel há pouco falou sobre isso, que é preciso avaliar psicologicamente o estado de espírito. A primeira coisa é desconstruir um bocado essa ideia. Sim, muito bem. Lembrar às pessoas que estão a trabalhar que até agora já se trabalhava com doenças, né? Havia doenças de pele, havia hepatites, havia sangues, havia essas coisas todas que já existem nos quartos hoje. Não passou a haver. É mais uma doença com quem elas têm que lidar. Claro. Todos nós, enquanto diretores, ficamos sempre nervosos quando vemos os nossos colegas, os andares, desde que saem de casa até que chegam retrios no transporte, portanto, não é no local de trabalho, é onde eles estão mais seguros. Está a ver? Concordo. Mas é preciso gerir, não é? Gerir estas emoções. Exatamente. Esse é o papel que pertence a nós, como diz muito bem ao diretor de hotéis, não é? Claro. Criar. Posso lhe dizer, no caso da nossa empresa, nós estamos a perspectivar criar no housekeeping, digamos, colegas específicas para retirarem a roupa suja, digamos, dos quartos, e tem outra equipe, digamos, que faz o quarto. Portanto, é uma questão, não é preciso, a priori, aumentar os quadros, é uma forma de reajustar, não é? De reajustarmos e equacionarmos exatamente essas funções. Ou alguma experiência relativamente a isto que possa partilhar connosco? Da limpeza? Sim. Desta gestão de recursos. Eu acho que é o que já dissemos. No fundo, o que está a criar são circuitos para tentar que as pessoas
Nós tirámos logo uma grande peso dos hotéis quando a maior parte dos hotéis hoje em dia passaram a limpeza de roupas e a desinfecção desse tipo de situações posterior. Aí é onde se vai lidar com o principal cuidado a ter, é na desinfecção da roupa onde o cliente dorme. E essa parte, na maior parte das empresas, está passado para empresas exteriores aos hotéis. Quando não está, temos de ter aí algum cuidado acrescido com o tipo de desinfecção que fazemos da roupa. Claro. Mas eu não acho que o cuidado... Eu tenho ouvido algumas coisas em que se falam que os senhores dos quartos terão que andar de batas e de pezeiras e de... Quer dizer, temos de ter aqui algum cuidado também para não passar essa situação de pânico para as pessoas, porque isso não tem vantagem. Elas terão que ter cuidado, como sempre tiveram que ter. Sabe-se que agora há um cuidado acrescido, porque a pandemia, o Covid passa mais facilmente do que passava outras doenças, mas faz parte da nossa função, das nossas tarefas. Não acho que... São os desafios, não é, Raul? São os desafios. São os desafios. Raul, são os desafios. São os desafios. Sim. São os desafios. Bom, o nosso tempo está a correr. Se calhar só para fecharmos esta questão mais operacional, eu tinha aqui, também já foi reforçado por algumas das perguntas dos nossos participantes, fechando o tema da operação para depois passarmos rapidamente à parte da venda, que é no fundo onde nós vamos ter o nosso maior desafio. Já percebemos que na nossa gestão daquilo que está debaixo da nossa alçada, nós já temos tudo para continuarmos a prestar um bom serviço, mas precisamos trazer clientes. Portanto, antes de passarmos para essa fase, só para terminar então esta questão mais operacional, como é que os hotéis vão gerir a questão dos spas, das piscinas, das limitações que vão haver relativamente aos acessos às praias, o que vai inevitavelmente fazer com que as pessoas fiquem mais dentro das unidades hoteleiras e participem mais nas atividades dos hotéis? Como é que nós vamos gerir isto? Não sei se já saiu, o Raul poderá confirmar-me se já saiu as diretrizes. Não, pronto, ainda não saíram as diretrizes relativamente às piscinas, mas o que é que se prevê? Como é que os diretores de hotel poderão começar a preparar essa informação e essa gestão? Porque, na verdade, quem está a tentar marcar férias para julho e agosto deste ano, uma das maiores preocupações é: eu vou de férias, mas o que é que eu vou fazer nas minhas férias se tudo o resto está limitado? E, portanto, já neste momento da venda, fazendo depois a linkagem ao tema seguinte, como é que imagem ou que informação é que nós vamos passar aos nossos clientes relativamente a isto? Raul, quer responder? Eu posso dar a minha opinião. Também. Embora salvaguarde aqui que é a opinião, não é? Exatamente, são opiniões. É óbvio que estamos à espera das diretrizes da DGS. Tem-se feito algum trabalho junto à Associação e à Confederação, principalmente enquanto representante das várias associações, tem feito um trabalho interessante. Ainda ontem estivemos todos reunidos para tratar dessa matéria e de outras, mas eu acho que vamos ter que, a sério, vamos ter que confiar nos portugueses e nos utilizadores das praias. Irá haver algumas limitações, mas não é possível ir ao nível do que se tem visto falar na comunicação social, a não ser que a gente não estejamos todos bons da cabeça. Ou seja, a praia vamos ter que acreditar que as pessoas sabem comportar-se. É óbvio que vai haver limitações aos parques de estacionamento, é uma solução. Há aumenta as zonas de concessão, de maneira aqui nas zonas de concessão o espaço esteja mais alargado e com isso diminua também o espaço livre na praia. Podemos usar algumas formas, tecnologias para avisar as pessoas em que determinada praia já tem uma carga acima do que deve ter. Da minha experiência aqui no Guincho, por exemplo, até durante a pandemia, até durante o estado de emergência e agora, depois do estado de emergência, as pessoas estão efetivamente muito mais bem comportadas, ou seja, quando a gente chega à praia não está tudo encostado às casas ou tudo encostado ao mar, as pessoas espalham-se ao longo da praia, o que quer dizer que também as pessoas próprias ganharam esse hábito de comportamento. Agora, muito mais que isso, eu acho que não é possível fazer. Não podemos pôr um representante do Exército ou da Marinha
em cada 100 metros da praia, dizer, está para a chuva, você afaste-se aí, você vai a meio metro para o lado, e você, quer dizer, ou cordas, ou acrílicos, como se vê em algumas fotografias, quer dizer, de brincadeira, penso eu, que será. Não é possível, porque aquilo é uma experiência e não se pode transformar a praia num sítio em que a pessoa não quer estar. E depois é um bocado como é tudo o que falamos. Há um risco envolvido, sim, mas quem não quer ter o risco fica em casa, fechado. Quem vai à praia tem que ter algum risco e depois tem as normas. A pessoa própria tem que saber que não pode estar a cavalo no tipo que está à frente dela, e que tem que guardar, que se vai um bocadinho mais para trás, se a praia está muito cheia, escolhe outra praia. Temos que abrir vários espaços. É importante que as pessoas, que haja outras zonas onde a pessoa possa estar com a família. E depois já passa ao Cabo Mar ou Polícia Marítima, e quando vê-se um grupo maior, vai separa-os um bocadinho. Mas eu acho que vai passar muito por isso. Nós não vamos condicionar as praias tanto como a comunicação social quer fazer crer, e as piscinas dos hotéis a mesma coisa. É óbvio, vamos tirar, é mais fácil, tira-se algumas camas, põe-se as distâncias maiores, mas sem exagerar, porque ninguém quer ir para um hospital, a gente não quer ter uma piscina dentro do hospital, não é? E por isso temos que ter essa noção. É tudo feito com contrapeso e medida, e aliás os números, eu hoje não tive a oportunidade de ver, foram muito baixos. Mas os números até ontem continuavam a ser simpáticos para nós, o que quer dizer que o desconfinamento que houve nos últimos 15 dias, houve uma pequena subida, mas depois voltámos a controlar, quer dizer que as pessoas estão-se a saber comportar. E eu acho que, ligando isto agora a seguir ao que vamos falar, que é as vendas, eu acho que é o caminho do sucesso, é no fundo responsabilizar as pessoas, e depois, se as pessoas não tiverem responsabilidade, então a gente vai corrigindo, mas sem exageros. Muito senão bem. estragamos. Só queria dar aqui se me for permitido, claro, não tenho experiência. Tinha quando estava lá em Cascais, tinha lá a piscina, tinha o spa. Nós não temos isso em Lisboa, no Mundial, nos nossos hotéis. Concordo integralmente com aquilo que o Raul acabou de referir, mas, no entanto, há uma questão que eu considero extremamente importante, e tem a ver com a confiança que o cliente, quando chega ao hotel, possa ter a nível de segurança, a nível de sanidade e agilização. Eu estou convicto que, curto e médio prazo, os hotéis que têm um restaurante vão beneficiar com isso, do cliente ter a sua refeição, digamos, dentro da unidade hoteleira. Também temos que fazer qualquer coisa por isso, é verdade, enfim, de uma nova Manuel, o selo Clean and Safe poderá ajudar nisso? É uma das coisas que eu considero que foi duas coisas que o Turismo de Portugal fez, para além de outras, que foram determinantes. Foi exatamente o selo Clean and Safe, e foi, digamos, a mensagem que está a passar em todo o mundo, que tem sido bastante elogiada, e foi muito oportuno ter enviado essa mensagem. Está com o que eu chamo com muita classe, com muita elegância, e toda a gente fica, digamos, entusiasmada e motivada, atenção, entusiasmada e, mais importante, motivada para... Eu tenho falado com vários, como digo, vários agentes de viagens, e tenho elogiado imenso essa iniciativa do Turismo de Portugal. Em relação ao selo, com certeza que digamos, transmite logo de imediato credibilidade por um destino. Credibilidade que é necessário, que já tinha, e manter. E que é isso que o cliente vai procurar. Ou seja, o cliente hoje em dia, quando reiniciar, digamos, a estratégia de viajar, vai definir o quê? Saber, quando tiver condições, para onde, quando e como, e onde vai ficar alojado. Portanto, são os grandes desafios. Põe-se, digamos, desde que ele sai de casa, se vai de Uber ou autocarro, ou vai de táxi para o aeroporto onde vai embarcar, da companhia aérea, a segurança que vai ter transmitido, mas só as outras também é um problema de concorrer, e depois chega, digamos, ao aeroporto, e estou convencido, há dias estava a falar com um amigo e parceiro,
BMC, e dizia-lhe, olha, um ponto importante para os transferes privados, digamos, aumentarem. Porquê? O cliente sabe, se houver um transfer privado, que sabe que o carro, digamos, está devidamente com uma questão de higienização devidamente bem feita. Não corre o risco de ter ser táxi ou UVA. Portanto, há sempre pontos favoráveis de aumentar o negócio. Esse é um dos pontos que o Dr. Pedro Machado, do Presidente de Turismo do Centro, lançou recentemente, que é o transporte individual versus o transporte coletivo. Não tenho dúvida, olha, não sabia disso, não tenho dúvidas que eu há dias partilhei a minha opinião, porque estas coisas, há sempre oportunidades de tirarmos partido, não é tudo negativo. O que é negativo foi o que aconteceu a nível mundial, atingiu todas as economias, portanto, e a nível mundial, não foi... esta pandemia causou exatamente uma calamidade de saúde pública, e é isto que nós temos. Muito bem. Vamos então rapidamente, porque realmente o tempo urge, acho que teríamos aqui tema para horas. Vamos só então abrir aqui um bocadinho a discussão de como é que nós vamos chegar aos nossos clientes, transmitindo-lhe uma sensação de segurança, de confiança, de que o destino, porque acho que é importante nós, no mercado, dos mercados emissores, passarmos a imagem de país, de destino no seu conjunto, de tudo o que são as áreas ligadas ao turismo. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Como é que vamos conseguir chegar ao cliente final e dizer-lhes que Portugal é seguro, a minha unidade hoteleira é segura, venham passar férias connosco? Pergunta para o Raul, para mim. Se calhar começaria pelo Raul e depois gostaria que o Manuel desse a sua visão de mercado emissor, para darmos aqui algumas ideias aos nossos ouvintes. Sim. Eu acredito, e aqui o Manuel estava a dizer com razão, que nós temos o Turismo Portugal e as empresas individualmente e coletivamente têm estado a fazer esse trabalho, e Portugal tem até agora, e se não houver uma segunda vaga, e que não sabemos o que é que se irá passar numa segunda volta, se existir, nós temos conseguido passar essa imagem, que as coisas correm bem. É preciso também percebermos que o turismo não começou hoje. A imagem portuguesa não nasceu com esta pandemia. Nós já tínhamos uma imagem consolidada no mercado internacional, já tínhamos uma imagem de segurança. Isto só veio reforçar. Havia algumas desconfianças em termos do nosso sistema de saúde. Em muitos mercados viam o nosso sistema de saúde de uma forma negativa, e esta situação, olhando para a parte mais positiva, esta situação trouxe-nos para nós uma maior visibilidade internacional e uma maior segurança até daquilo que os turistas e que os nossos clientes podem esperar quando estão em Portugal. Agora é preciso, no fundo... Desculpa, nós até tivemos o primeiro-ministro do mercado, principais emissores, foi tratado por português. Até isso tivemos extremamente importante, não é? Agora, eu acho que é esse o caminho que temos que fazer, e fazê-lo junto. É a oportunidade, mais que nunca, de trabalharmos todos em conjunto, desde os hotéis, às agências de viagem, aos operadores, às próprias companhias aéreas. E é esse trabalho que tem estado a ser feito, e eu acho que é por aqui que vamos fazer. Temos que olhar para os mercados que começam a estar mais limpos, a que a pandemia começa a passar, e criar condições de entrada mais diretas, sem tantas restrições para esse tipo de mercado. Ninguém pode acreditar que alguém vai para um país e fica 15 dias de quarentena antes de começar a fazer férias, não é? Por isso, nós temos que aproveitar o sairmos um bocadinho mais cedo, e se tudo continuar a correr bem disto, e ligarmos aos países onde isso também está a acontecer, porque há uma coisa que todos temos que ter a noção: a qualidade do nosso serviço mantém-se independentemente da pandemia, a qualidade da nossa gastronomia mantém-se independentemente da pandemia, a qualidade do nosso clima mantém-se face aos países nórdicos, que continuam a ter um verão frio e nós um verão quente. E a nossa segurança mantém-se, as nossas praias, o nosso golfo, e tudo isso nós temos que continuar a transmitir ao cliente final, que podem vir para cá e que nós temos as condições para os receber, e que sabemos fazê-los como sempre fizemos. E todos os indicadores que existem
dizem que assim que começámos a esclarecer o problema das praias, o problema dos hotéis, dos restaurantes, e à medida que fomos abrindo, que há já alguma procura nas companhias aéreas por o destino. Não se efetiva porque depois as pessoas não sabem se podem vir, se há praias, se há golfe, se há campos, se há casinos, se há... Enquanto não se começar a esclarecer isto tudo de uma vez por todas, e a gente precisa, e há tempos para esclarecer, eu não estou a dizer que devemos de abrir de um dia para o outro, não é? Há tempo, mas esse tempo também nos atrasa, e nós, enquanto hoteleiros, precisamos desse tempo, que o tempo ganhe tempo para ver se a gente começa... Raul, acho que a grande questão que se coloca, ou que os diretores de hotel hoje em dia colocam, é quando é que vamos ter essa informação, não é? Eu penso que será por dias. As coisas vão acontecendo. Agora a segunda fase começa segunda-feira, não é? Já há muitos de nós que começamos a retomar as atividades parcialmente ou na totalidade. E se esta segunda fase correr tão bem como a primeira, eu acho que a terceira irá surgir e a confiança começa a nascer aos clientes a partir desta segunda fase. E eu falo essencialmente do mercado internacional, o mercado europeu, o mercado alemão, que é um mercado que está relativamente limpo e que pode ser um mercado interessante para este ano. É preciso percebermos que Espanha, apesar de estar fechado, as Canárias estão abertas, não é? Estão a preparar-se muito fortemente para arrancar. E eles estão a olhar, devemos continuar a olhar para as Canárias como o que se está a passar. Eles estão a preparar um arranque com muita força e vão buscar mercados iguais aos nossos, não é? Por isso nós temos que estar com muita atenção do que se está a passar em Espanha, porque vai-nos afetar positiva ou negativamente. Raul, tocou aí na questão dos operadores, nomeadamente a Alemanha. Temos aqui também uma questão que refere não só a Alemanha, mas o Reino Unido. Haverá, ou prevê-se, ou expectável, que estes operadores turísticos comecem a pedir algum tipo de garantias às unidades hoteleiras? Não. Garantias em que aspecto? Do selo ou dessa coisa assim? Sim, do selo ou sim, essencialmente do selo, mas de um certificado que lhes dê a garantia de que o hotel está com todas as medidas implementadas para garantir a segurança dos hóspedes. Isso vai acontecer mais por o país, de uma forma geral. A partir logo do início da... Não, o hotel... Sim, como já não tínhamos... sabemos. O mercado inglês vai ser o mais difícil, até porque a situação está... Agora, o mercado alemão, eu acho que vai, se tudo continuar a correr dentro do que está a correr, e isto salvaguarde sempre esta situação, não é? Porque claro, nós estamos todos a viver num e sem querer desvalorizar todas as medidas que estão a ser tomadas, há unidades, há hotéis a fazer grandes investimentos em segurança, e é óbvio que o cliente vai ter essa percepção. Quando digo isto, não estou a querer desvalorizar esse trabalho, não é isso. Acho que o selo do Turismo Portugal é muito importante para o cliente final, mas a mensagem vai mais passar em termos globais do país do que individualmente por unidade. Os operadores conhecem, né? Os operadores conhecem o Manuel Pinto, conhecem o Hotel Mundial, sabem que sempre tiveram garantias de segurança. As pessoas não iam lá e não tinham intoxicações, não tinham problemas desse género. O que quer dizer que sempre foram pedidos indiretamente as garantias de qualidade, porque senão o operador tira a operação determinada em hotel. E essa ligação que têm não vão deixar de ter com os hotéis individualmente. Não, está mais ou menos seguro essa... Manuel, vamos apostar no mercado interno? Deixe-me responder, antes de responder concretamente à sua pergunta do mercado interno, queria dizer algumas considerações relativamente àquilo que o Raul acabou de referir, a qual eu muito concordo. Mas as coisas têm que ir por patamares, nomeadamente o seguinte. Primeiro, nós temos que falar sobre a questão da acessibilidade, que é a retoma dos voos dos vários mercados emissores, nomeadamente a nível da Europa. Depois, portanto, a nível da confiança do cliente voltar a viajar. Pois há outras questões que são problemáticas, mas é preciso ter em linha de conta, que é, digamos, a frequência dos voos que existiam
dos vários mercados emissores, seja a nível da Europa, seja fora da Europa. Outra questão, que é uma interrogação, que é o custo, digamos, começando pela restrição, e não ontem, ao legislativo, percebido que há boa justiça da Comunidade Europeia, que não põe qualquer restrição, sou dessa opinião, relativamente, digamos, o que é ótimo determinante, que é para não dar origem, digamos, ao aumento de preços. Depois estamos a ver outra questão, que é que companhias de low cost, nomeadamente, já que as de carreira, a nível da Europa, aquilo que eu tenho lido e tenho percebido, vão estar contempladas por financiamentos dos próprios governos, não é? Mas, sobretudo, as carreiras low cost. E falando de carreiras low cost, permita-me que lhe diga o que é que eu penso. É que, independentemente delas todas, como assim desejamos, continuem, digamos, a sobreviver e continuar a voar, nomeadamente Portugal, vai haver uma grande disputa, primeiro por países, e depois entre os países de várias regiões. Como sabe, são companhias que são muitas vezes subsidiadas, contrariamente às companhias regulares, e vai-se assistir a quem dá mais. Portanto, eu direi, como por exemplo a Espanha tem, enfim, outras zonas, outros destinos para estas companhias voarem, pois cada região vai dar o seu melhor para usufruir e obter maior número de turistas na região. Portanto, para mim é fundamental. Depois a seguir, como o Raul disse, e muito bem, quero sublinhar, e muito bem, estamos a passar, além desta mensagem que o Turismo de Portugal passou, dentro de muito pouco tempo, tem que, digamos, ter uma mensagem assertiva, promover, ou voltar a promover o destino de Portugal. O que eu quero dizer com isto? Eu sou apologista de que esta promoção, neste momento, deve ficar única e exclusivamente a ser conduzida pelo Turismo de Portugal, a falar num todo. Como sabem, eu tenho máxima consideração por todos os presidentes das entidades regionais de turismo, agências de promoção turística das regiões, o máximo, têm feito um trabalho brilhante, mas não isso está em causa neste momento. Nós não podemos, neste momento, perder uma questão, e não é só gastar dinheiro, é uma promoção institucional, devidamente, digamos, dirigida em função de cada um dos mercados, utilizando os vários circuitos de distribuição. E a partir daí também entram os hoteleiros, com o seu departamento de marketing, com os seus departamentos comerciais, com as suas ferramentas próprias, como eu disse na fase inicial, conhecendo os mercados, conhecendo os segmentos de mercado, fazendo avaliações com os parceiros. Isto é de uma importância muito grande. Agora, há aspectos que eu considero extremamente importantes e por isso eu apresentei estes dois gráficos aqui. Nas minhas apresentações, gosto sempre de apresentar, digamos, isto que está aqui. E depois, se fosse permitido 5 minutos, gostava de dar exemplos dos meus 40 anos de experiência no hotel que eu desenvolvi em Cascais, como não sei praticamente nada, até chegar Manuel, teríamos todo o gosto de ouvir, acho que podemos pensar em fazermos um tema dedicado a isso, mas efetivamente nós já ultrapassámos o tempo que tínhamos aqui destinado, e eu penso que seria muito importante o Manuel partilhar connosco relação ao mercado nacional. Medidas concretas de como é que nós vamos conseguir vender. Ou seja, penso que focado no mercado nacional, porque é aquele que temos maior poder. A sua pergunta foi relativamente ao mercado nacional. Como sabe, eu gosto e muito, porque no hotel em Cascais, no hotel Equador, nós fizemos uma campanha naquela altura do mercado nacional que deu resultados extraordinários. Era uma altura de crise também, é para diminuir a sazonalidade. Mas muitas vezes nós lembramos do mercado nacional só em alturas de crise. O cliente nacional é um cliente importantíssimo. É um cliente que consome como qualquer outro cliente. É um cliente que nos pode, inclusivamente, não só na altura de crise, em qualquer época, não é só no verão também, na própria época baixa, nós temos um cliente que, neste momento, alguma parte deles já estão, digamos, num período de reforma, que podem, não estão condicionados, digamos, a fins de semana, e podem perfeitamente
frequentar unidades hoteleiras e outros tipos não de estão, inclusive, dependentes de voos nem de fronteiras, não é? Portanto, não, e continuo a defender, desde sempre, e até acho que nós, como hoteleiros, desde que seja um euro, sempre devíamos ter, há anos que eu digo isto, devíamos ter uma pequena diferença para o mercado, para o cliente nacional. É uma forma de estimular. Há anos que eu digo, os aviões que saem do Norte para a República Dominicana e que saem para Cuba, muitos deles deviam sair do Porto e aterrar no Algarve, por exemplo, ou aterrar na Madeira. Portanto, isso é uma das coisas que eu queria dar mensagem. Relativamente aos mercados internacionais, eu conheço razoavelmente o mercado europeu, conheço bem razoavelmente o mercado americano e canadiano, onde eu vou há 40 anos. O mercado americano, as pessoas não sabem, vou aos Estados Unidos e dizem, e muito bem, que é um mercado extremamente importante e continuo a dizer que é, mas há uma situação que nos põe, digamos, num alerta. É que 70% a 80% dos clientes vêm para Portugal, têm programas combinados com a Espanha. E, portanto, neste momento, infelizmente para os nossos amigos espanhóis, as condições não se comparam às de Portugal e, portanto, eu sei que muitos programas a médio prazo vão ficar suspensos e aqueles que não ficam suspensos vão vender muito pouco, digamos, para programas que abrangem a Península Ibérica. Por outro lado, o grau etário dos clientes que vêm para a Europa, e nomeadamente Portugal, é um grau etário dos 70 anos para cima. E eu assisti quando foi a Guerra do Golfo, naquela altura, por circunstâncias diferentes, e neste momento há 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, a primeira preocupação é dar apoio, digamos, aos netos e aos filhos que estão desempregados. E depois há outro aspecto. Como sabe, são clientes de algum risco. Portanto, é um mercado que eu não vejo entre 2021. Os canadianos já são diferentes, já não formam grupos como nos Estados Unidos, que 60% a 70% que vêm para Portugal é em grupos, uma parte das pessoas não sabe. Do Canadá é exatamente ao contrário. E é um cliente um pouco diferente, desde que ganhe confiança, portanto é um cliente ótimo para diminuir a sazonalidade. A nível da Europa, como o Raul dizia muito bem, eu tenho e acredito que há 4, 5 mercados que vão ser preponderantes para nós. O mercado alemão, o Raul disse isso e comum perfeitamente a opinião dele. O próprio mercado inglês, que é um cliente que, enfim, é destemido, no bom sentido, não passa e esquece e conhece bem Portugal e, portanto, rapidamente será um dos destinos, será Portugal. A própria Holanda, o Luxemburgo, a Bélgica e a Espanha. A Espanha, os espanhóis vão ser, digamos, importantíssimos também para o mercado, para as nossas unidades hoteleiras. E era mais ou menos isto que eu vos queria transmitir relativamente aos mercados. Muito obrigada. Nós tínhamos ainda vários temas para discutir, acho que é um tema quente e que, como referi já há pouco, teríamos aqui horas de discussão, mas efetivamente já ultrapassámos o nosso tempo. Não sei se querem deixar alguma consideração final sobre algum tema, alguma recomendação, alguma preocupação. Presidente, tenha à vontade. Raul. Acho que tem o microfone desligado. Raul tem o microfone desligado. Raul, vai ter que ligar o seu microfone, por favor. Penso que perdemos a ligação com o Raul. Manuel, se calhar enquanto recuperamos aqui a ligação. Muito bem. Agradecer uma vez mais o convite. Deixar a minha mensagem que eu transmiti na fase inicial, que é mantermos serenidade, a grande resiliência e proatividade de todos nós, e uma das coisas que foi pena não termos tempo de falar, que é, digamos, a questão relativamente aos custos,
sobretudo os custos variáveis, uma boa manutenção, para que o equipamento tenha maior durabilidade, redimensionar a política de compras, a política de stocks, a utilização de produtos sazonais, calibragem de fruta, e tudo isso será um contributo, não só falar das vendas, mas também nos custos, que são extremamente importantes. E uma mensagem de grande amizade, um forte abraço, porque tenho uma profunda amizade por vós. Muito obrigado, Manuel. Penso que já temos o Raul de volta. Sim. Não sei se já se ouve. Já se ouve, mas penso que está a partilhar o seu ecrã connosco. Não há problema, estamos-nos só a ver nós. Aproveito para me despedir, agradecer o convite, deixar uma mensagem também de confiança. Eu acredito que as coisas vão, com fruto do trabalho e da dedicação de todo o setor, e principalmente, no nosso caso aqui, dos diretores do hotel, que vamos tentar rapidamente conseguir reorganizar o mercado e voltar às vendas e satisfazer aquilo que a gente gosta, no fundo, que é o nosso cliente. Não é? É para isso que nós trabalhamos todos os dias nas unidades, e acho que é esse o nosso papel, e no fundo deixar-vos também um voto. Penso que perdemos novamente o som do Raul. Penso que a ligação foi abaixo. Bom, efetivamente, como referi, nós tínhamos muitos outros temas, como layoffs, saúde pública, investimentos, custos, reduções de IVA, uma série de medidas que gostaríamos de ter debatido e que infelizmente não tivemos a oportunidade, porque são temas que pronto, são muito abrangentes, e gostaríamos de ter explorado melhor. Portanto, lanço o desafio para que nos voltemos a reunir, para podermos falar então dos outros assuntos. Nós continuaremos com as nossas Inove Talks, com mais temas que esperamos que sejam do vosso interesse. Portanto, estejam atentos às nossas redes sociais, voltaremos a nos encontrar brevemente.